Então, essas primeiras sociedades, essas primeiras cidades, elas, quanto mais elas foram se afastando do Éden, mais elas foram se afastando da verdade, da origem, né? E então, as primeiras cidades, as primeiras brigas por regiões, as primeiras brigas por nações, as primeiras brigas por territórios, se tem um lugar, né, Egito, Jerusalém, aquele, né, as Arábias ali, aqueles desertão, ali começou as primeiras brigas por nações, por territórios, por cidades. Era isso que eles brigavam. Por quê? Se eles soubessem que o mundo era grande assim, você acha que eles estavam brigando? Irmão, aí que o Senhor falava assim, Sandra, você acha que se pensa? Ele falava assim, filha, pensa. Eu me lembro que eu parei nessa hora e eu fiquei imaginando. Eles ficavam brigando. Se eles, né, eles faziam aquele clã, aquela aldeia, e daí de repente assim, um queria mais, daí desmembrava, ia, né, um brigado lá pro meio do mato e formava outro clã, outra aldeia, isso, e daí foi indo. Mas mal sabia eles que o mundo era grande. Toda a briga do Egito ali na Arábia, Jerusalém, aquela briga por aquela terra, mal sabia eles que o mundo era grande demais. Que era muito além, que depois daquele mar que eles viam, o mar Mediterrâneo, era muito além as terras, eles não sabiam disso. A mesma coisa é agora, o Espírito Santo falava, a mesma coisa é vocês tolinhos, bobinhos, parem de brigar por esse mundo, existe um outro. Existe um outro. Para de brigar por esse território, para de brigar por essas coisas, para de brigar para ter riquezas nesse mundo, para querer comprar os perfumes desse mundo. O perfume do céu é muito melhor. As roupas que nós vamos usar no céu é tremenda. As mansões espirituais que as almas irão morar é tremenda. Para de brigar por esse mundo. O Senhor falava assim, a mesma ignorância que aquele povo tinha, vocês têm. A mesma ignorância que aquele povo tinha, vocês têm. Vocês ficam brigando por esse território. Vocês ficam invejando a vizinha, ficam invejando a empresa do outro, a loja do outro. As primeiras brigas, as primeiras guerras. E o Senhor diz, ele falou, pare de brigar, há uma pátria celestial para alcançar. Ensine os seus filhos. Ensine os seus filhos que a morte, ela é esse momento de separação, mas que é necessário, que existe. A criança não pode ter medo da morte. Esse dia o Davi olhando assim, eu deitada assim, eu estava doente, o Santo falou, fique cuidando da mamãe. Mamãe, ó, se você morrer hoje, tá? Pode ir tranquila, tá? Eu fico aqui com o papai, eu quero ficar mais um pouco, tá? Então, então tipo assim, a morte para ele, né, é uma coisa, por quê? Porque a gente vai ensinando que a morte é algo natural, é algo que depois tem. Desses dias eu saí caminhar com ele, daí achamos um lugar assim, daí tinha um asfalto, não tinha casa, era um bairro que fizeram a estrutura de ruas e tudo, mas não tem casa construída. E daí eu fui com ele, a gente foi andar, e daí eu deitei assim no asfalto, fiquei olhando o céu, eu falei, deita filho, olha, né? Falei, já imaginou Jesus jogar uma corda aqui e nós subir? Mãe, posso subir você agora, tá? Eu quero ficar mais um pouco, pai. Sabe, ele é muito, né? O pai dele é o... Eu falo para o Sandro, você tem uma responsabilidade, né? Muito grande. Então, duas coisas para o homem romper o natural de viver em comunidade, pois sua natureza exige convivência, exige associar-se, relacionar-se. Isso é natural nosso. Então, para o homem quebrar
esse relacionamento de comunidade, né, de estar vivendo em comunidade, diz São Tomás de Aquino, o homem está corrompido ou doente, ou o homem fica possuído de uma sabedoria mais perfeita, natureza divina que se entranha nele, que é o caso, né, de muitos santos da nossa igreja, eremitas, pessoas, homens do deserto, mulheres, né, que eles receberam algo tão tremendo, tão poderoso na alma, que eles precisavam viver já, né, essa exclusividade. Então São Tomás fala assim, há duas formas do homem não se relacionar em comunidade: ou ele ficou corrompido e doente, ou ele recebeu uma sabedoria sobrenatural. Nós temos inclinações natural à comunidade, assim como inclinação natural à virtude, ao bem-estar, à felicidade, à busca da verdade, à busca de resposta, à busca do Criador, à busca da minha origem, conhecer quem me criou. Isso é natural em todo ser humano. Busca da verdade, a busca de contemplar. Se você tirar um homem da cidade, porque a cidade, ela é uma armadilha para as mentes ficarem totalmente sem contemplação. O homem de cidade não contempla. Não contempla, a sociedade paganizou, ficou ateia e tirou a verdade da nossa vida. Hoje os jovens não estão nem preocupados, eles estão totalmente hipnotizados na tecnologia e não querem saber. Porque o Padre Arley, que teve aqui aquele dia, né, ele falou, Sandra, ele olhou para mim e ele falou assim, Sandra, todo ser humano deveria ser criado até os 12 anos na roça. Porque se ele conseguir contemplar, se ele conseguir, né, viver essa pureza, ele consegue sobreviver nas Babilônias. O Padre Arley falou isso aqui semana, faz uns 15 dias, né, que ele veio aqui. E eu fiquei pensando nisso. Então a inclinação existe em nós, só que ela fica encobertada com o tempo, a gente perde. Você perde. E quando você vê, você não tem mais. Mas é natural no homem necessitar de lei, de justiça, de ser dirigido, de ser conduzido. Por isso que as pessoas gostam de ganhar tudo pronto numa sociedade, numa cidade. É tudo muito prático. Né? E foram encabeçando em nós mulher, né? Porque a mulher morava no sítio, na roça, ali tudo era muito difícil, porque, né, quem mora na roça até hoje sabe, nós moramos na roça, aqui, né? É lindo, maravilhoso, né? Quando tem sol. Agora choveu, gente, o negócio pega aqui. É botão, né? Para poder sair, é barro. Os chinelos ficam, né, no segundo andar, né? Arrebenta tudo, gruda. E as mães, eu não aguento mais esse barro. Eu quero asfalto. E agora tem um monte de cidade aí que não tem água. Por quê? Vai agora, viva o teu asfalto. Teu asfalto não deixa entrar a água para debaixo da terra e não tem nem sol de água. Então viva essa seca. Confiar, sentir seguro para vender, para render a uma direção, a um governo. Vê que o leva à felicidade, vê que leva a matar sua fome, sua sede de poder, sede de fazer melhor o outro. Então, quando ele vê que existe um lugar onde ele ganha tudo pronto, e ele vende a sua fé para poder ter comodidade, para poder ter facilidade, para poder ter as coisas prontas. Os jovens de hoje não vão conhecer a comidinha da mamãe, porque a comidinha da mamãe é micro-ondas, é tudo descongelar, é tudo comprar pronto. Não vai existir mais isso. A nossa origem, a primeira comunidade, a primeira pessoas não são disfuncional. A Santíssima Trindade, o céu, a Sião não é disfuncional. Tanto que surgiu um descabeçado, um rebelde. Sai. Quer mudar? Não, não quero mudar.
o céu continua céu, mesmo que passou um rebelde por lá. O céu não é disfuncional. A Santíssima Trindade não é disfuncional. Ela funciona. E essa é a nossa pátria. É o fim último do homem. Deus não precisa da terra para a sua semente nascer. Né? Tem aquela passagem bíblica, né? Eu colho onde não semeio. Deus cria do nada. Entende, meu irmão? Deus não precisa de terra para que a sua semente nasça. Ele cria do nada. Deus criou do nada. Faça-se a luz. E a luz se fez. O princípio, a origem foi Deus criou. Pronto, Deus criou. Depois sim, terra. De ti saem as árvores, de ti saem as plantas comestíveis, água, de ti saem os peixes. Você já imaginou que lindo deveria ser esse momento, gente? Já imaginou? Água, de ti saem os peixes. Já imaginou a água? É da água que saíram os peixezinhos, os tubarões, né? As orcas, toda aquela criatura do mar, dos rios, saiu da água. Não é que Deus fez, sai peixinho, lambaria, não, saiu da água. As árvores saíram da terra. Primeiro Deus cria a terra, depois da terra saem as árvores. Para o homem depositar sua semente, que seria do homem com seu sêmen, sem ter onde depositar, lugar fecundo, seguro, um óvulo, um útero, o homem depende. O homem tem o sêmen, né? Mas para que essa semente, ele precisa do óvulo da mulher. Ele precisa do útero dela. Para daí gerar o ser humano. Gerar. Hoje a sociedade, as famílias já não têm a mínima ideia qual seja a finalidade de governo. Não sabe para que isso funciona. A família, ela deve educar para o céu, o fim último do homem. A sociedade deve ser educada para educar para o fim último do homem. É um direito justo de todo o ser humano saber da verdade. Ser educado na verdade, a pior desgraça nossa é não saber a verdade. Educar na verdade é educar nas virtudes naturais. Para ser feliz consiste em conhecer e amar a Deus. É um direito nosso. A sociedade é muito difícil hoje. Daí você para e pensa, para que a sociedade voltasse a educar para o céu, ela precisa assumir a doutrina católica. Ela precisaria assumir de novo. E lá na frente, daqui a pouco eu vou te dizer, quando houve a separação de igreja e de Estado, 2 papas se levantaram, Leão XIII e Pio X, antes e depois. E eles disseram, não separe Estado de igreja. Mas hoje, essa mentalidade de ensinar a verdade, ensinar o fim último do homem, na sociedade até isso não cabe mais. Por quê? Porque ninguém acredita em Deus. A maioria dos nossos governantes não tem, né? Não existe isso. Papa Leão XIII diz, quando houve, né, os primeiros rumores de separação de Estado e de igreja. Como
pois, a sociedade civil foi estabelecida para a utilidade de todos. Deve, favorecendo a prosperidade pública, prover o bem dos cidadãos de modo não somente a não opor qualquer obstáculo, mas assegurar todos a facilidade possíveis à procura e aquisição desse bem supremo e imutável, qual eles próprios aspiram. O direito do homem nasce de seus deveres para com Deus, diz o nosso Leão 13. O direito do homem nasce dos seus deveres para com Deus. Qual que é o nosso direito? Sim, você pode ter direito, desde que você respeite deveres para com Deus. Então, irmãos, a nossa sociedade hoje, sem Deus, sem governo, sem verdade, sem a possibilidade de aprender, os nossos filhos não mais podem aprender numa escola, são proibidos, e até agora nós como família, nós estamos sendo, dia a dia, sendo proibidos de falar a verdade para os nossos filhos, de quem é Deus. E isso está crescendo. Quando foi tirado a mãe do lar, quando foi tirado Deus da mãe, Deus do feminino, porque ela é a primeira a educar para o céu. Separar o Estado da igreja, certo ou errado? O que vocês acham? Pio 10. Separar equivale à separação entre a legislação humana e as leis cristãs e divinas. Estado negar e tributar a Deus o que lhe é devido, nega também, naturalmente, a consequência aquilo que o homem tem de direito. Negar à sociedade de tributar a Deus vai colher uma consequência de que o homem vai perder o direito. E o direito do homem nasce dos seus deveres para com Deus. Estado, governo sem princípio, negando a verdade de origem ao homem, nega aquilo que ele constitui a razão última de sua própria existência. Negar o direito do homem saber que Deus é que criou tudo, Deus é a origem. Negar o direito aos jovens, às crianças, de aprender na escola, na geografia, na história, que quem criou o mundo foi Deus. É negar o direito da própria existência do homem. A guerra mental do homem é a luta da razão natural. Você sabe o que é hoje depressão, irmão? O Espírito Santo me falou e eu escrevi isso aqui. Você sabe o que é depressão hoje? É a luta da batalha da mente de um homem que sabe que veio de algo poderoso e sobrenatural. E ele fica procurando. E a sociedade diz, não existe, não existe. E ele procura de existir, porque olhe, a alma mesmo, ela se olha, ela se enxerga. E ela vive essa luta, e a sociedade não dá mais Deus para ela, a sociedade não ensina mais para as crianças e para os jovens, e os jovens têm que se cortar porque dói, está doendo. Tem que racionalizar. Se dissesse que Deus existe, que Deus está vivo dentro da pessoa, a cura aconteceria. Mas hoje nós dizemos para os jovens, depois que eles aprenderam um monte de porcaria lá, você vai dizer, mas Deus mora em você. Só que eu já tenho 15 anos que eu vivo nesse mundo e nunca ninguém me falou isso. Eu nunca fui criado pela minha mãe e pelo meu pai com essa verdade. E agora como se quer que eu tenha relacionamento com esse Deus? Porque eu aprendi que o negócio tem que pegar. Para provar que existe, tem que estar na matéria. E alma não é matéria. Alma é espírito.
E Deus é Espírito. Separar a igreja do Estado é uma tese absolutamente falsa, diz Padre Pio X. Um erro. O Criador do homem é também fundador da sociedade humana. Foi Ele que fundou a sociedade humana. O culto a Ele deve não só ser preservado, mas ser público e privado. E ser honrado. Esse foi um dos últimos artigos do Padre Paulo Ricardo que eu estou passando para você agora aqui. Tudo pode voltar a ser no futuro. Será, gente, que dá tempo? Essa é a minha pergunta para o Espírito Santo. Será que dá tempo da gente fazer uma cidade, uma sociedade, onde a gente poderia ter a graça de educar nossos filhos desse jeito? Será que dá tempo, gente? Será que dá tempo de transformar? Tem muita gente recebendo no Brasil, fora do Brasil há muitos anos. São Maximino Kolbe já tinha isso dentro de si. Eu não sabia. A Tati me deu o livrinho dele agora. Ele fundou. Deus, Nossa Senhora falou assim: funda uma cidade para Deus. Gente, o convento deles primeiro, ele tinha 900 consagrados vivendo junto. Parece que é isso. Ele fundou uma onde, ali na Polônia, né, eu acho, a primeira, uma coisa assim, onde ele estava, depois uma no Japão. Uma cidade para Deus. Tem lá um nome, tudo esqueci. Tem vários homens e mulheres que eram dos focolares. A primeira vez que ela esteve no Brasil, ela foi num lugar bem alto e ela viu aquela favela. O Espírito Santo falou: funda uma cidade para mim. E ela fundou. Acho que são 3 no Brasil. Pequenas cidades focolarinas. E mais fora do Brasil. É realidade, existe. Será que dá tempo? Essa é a minha pergunta para Deus. O que é política, gente? Política significa organização. Só que se nós formos lá, quando a origem, daí eu vou te falar da escola dos profetas, das comunidades dos filhos dos profetas, que Deus já instituiu ali no coração de Abraão. Depois veio Moisés com esse povo que não, né? Deus sempre quis comunicar. Você não nota, gente, né? Na Bíblia isso? O Espírito Santo, você não notou, minha filha, que eu sempre quis andar em bando com o meu povo? Abraão, ele podia ter dito: pega a tua família. Abraão não saiu só, ele saiu com boi, ele saiu com riqueza, saiu com gente. Moisés, aquele monte de gente. Josué, aquele monte de gente para cuidar. Daí vem Samuel, né? Eu vou contar depois para vocês. Um política, organização católica verdadeiramente não deixaria nunca a sua fé de lado na hora de tomar uma decisão. Um político católico, ele nunca deveria deixar a sua fé de lado para tomar uma decisão. O governo que precisamos é de Deus. Eu não estou aqui. Hoje, gente, se você dizer assim: o que a Rádio Misericórdia pensa do governo fulano? Eu não penso, eu não quero esse governo mais. Eu quero o governo divino. E eu acho que é possível Deus voltar a governar. Ele vem na segunda vinda? Ponto, vai vir. Mas ele poderia chegar aqui e encontrar uma comunidade firme e forte. Porque Jesus, será que eu encontrarei fé quando eu voltar? Pelo amor de Deus, gente. Dá medo desse pensamento de Jesus Cristo. Deus me perdoe se ele não vai encontrar que eu morra antes de você também. Eu fico pensando, por que ele gerou esse pensamento na cabeça dele? Será que eu vou encontrar fé quando eu voltar? Você já imaginou, gente?
Eu estou autorizando o Espírito Santo de Deus. Se vocês sabem que Jesus Cristo não vai encontrar fé quando voltar, me leva antes, eu não quero estar aqui. O governo que precisamos é de Deus. Então precisamos levantar uma bandeira corajosamente. O homem corajoso e levantar essa bandeira. Aplicar as realidades humanas aos critérios da sabedoria divina. Existe essa falha no governo sem Deus. Foi o fracasso completo da prudência política, diz Padre Paulo. Fracasso total. Doutrina católica ensina para o governo ter o princípio de ordem, tanto natural como sobrenatural. Mas será que alguém, um dia, numa cidade, vai aceitar uma doutrina dessa, católica? Gente, se você estudar, se os políticos tivessem juízo na cabeça, uma iluminação, e fossem estudar a doutrina católica, daí eles vão dizer, eles já tiveram oportunidade lá atrás. Mas eles não estavam errando. Eram os satânicos que da época não queriam mais ser governados por Deus. Não é que a Igreja Católica estava errando. Tinha os erros sim, e todo mundo sabe quais são. Mas isso não justifica. Tinha erros graves sim. Um governo sábio e prudente jamais deixaria que a vontade humana do... Olha só isso que o Padre Paulo nos apresenta. Vou voltar de novo, presta atenção. Um governo sábio e prudente jamais deixaria que a vontade humana do homem tivesse autonomia para decidir o que é bom e o que é mal. Porque o que foi que comeu lá no Éden? O fruto do conhecimento do bem e do mal. Então por que tinha essa árvore lá? Porque era para Deus comer. E porque Deus, se ele comesse, ele sabia discernir o que era bem. O homem não podia comer. Por quê? Porque ele não sabe discernir o que é bem e o que é mal. Por isso que um governo não pode deixar para o homem a lavonte. Irmãos, quando a gente aprende a educação sobrenatural, o Catecismo da Educação, que eu estou lendo, do Abade, ele fala assim, jamais deixe seu filho ficar brincando com a mente, voando, fazendo o que quer. Fique perto. Por isso que o diabo quis tirar a mulher da casa. Para deixar os filhos à lavonte das ideias diabólicas. Principalmente com um celular e uma televisão fomentando cada vez mais. A mãe deve estar perto, olhando e observando. Quando o filho tiver uma ideia que você identifica que aquela ideia, você tem ou não tem ideias porcaria todo dia na cabeça? Sim ou não? Você acha que o teu filho também não tem? Você acha que o teu filho é isento das astúcias do inimigo? Esse catecismo fala, a mãe deve ficar perto, observando as ideias que o filho vai tendo e dizendo, filho, essa aqui não vem de Deus. Isso aqui não pode, meu amor. Isso aqui é errado. Uma mãe não deve, quando os amiguinhos das crianças chegam dentro de casa para brincar e se trancam lá no quarto, você não pode. Porque aquele amiguinho daquela vizinha já pode ter visto um celular masturbado-se e vai lá e ensina o teu filho puro, que nunca tinha visto isso na vida. Quem sabe você não deixa o celular para o seu filho, mas você deixa o seu vizinho que usa o celular à lavonte, trancado dentro de um quarto, e você fazendo as tuas coisas. Eu já falei isso nos meus áudios, quantas mães, quantos jovens eu já atendi,
mas como que começou o teu vício na masturbação? Ah, a mãe ia trabalhar e eu e a minha amiguinha, a minha priminha, eu e a minha vizinha, né? E ali a gente descobriu. E se você se masturbar uma vez, se a criança se masturbar uma vez, ela não vai saber aquilo, mas ela vai sentir prazer. E ela vai querer de novo. Ela vai querer que aquela amiguinha venha. Ela vai querer que aquele amiguinho venha. Onde estão os mestres? Como deverão ser para educar para uma sociedade e família para o céu? Onde estão os mestres? Hoje, se nós quiser fazer uma escola, que isso, né? Por exemplo, várias pessoas, graças a Deus, estão buscando fazer as escolas de educação cristã. A alfabetização mesmo. Cadê os professores para isso? Que acreditam na pureza do Evangelho. Aonde eles estão? Aonde eles estariam hoje? Assim como o médico, São Tomás de Aquino diz, presta atenção na frase, senão você não consegue entender. Assim como o médico é dito causar a saúde do enfermo através das operações da natureza, assim também o mestre educador é tido causar a ciência no seu discípulo, através da operação da razão natural do discípulo, isto é, ensinar. Isso é ensinar uma pessoa. Ensinar, um mestre, um professor, ele tem que pôr na cabeça do seu discípulo, do seu educando, a ciência. A formar a sua inteligência. Se o mestre tentar seguir uma conduta devera de São Tomás, não produzirá no discípulo a ciência, mas apenas a fé. É próprio do homem que recebeu a sabedoria divina ordenar a regra da ordem do governo. Seja uma família, até seja igreja, seja sociedade, o sábio ordena, governa para o fim de todas as coisas. As primeiras coisas que nós deveríamos ouvir na casa e na escola: vocês vão ser educados para ser homens que voltem para o seu destino. Vocês estão aqui para ser educados para o bem, para o fim último de vocês. Nós temos o direito, irmãos, de ser educados na verdade. E eu digo aos adolescentes, aos jovens, busque a verdade. Só que hoje você não vai encontrar mais nas literaturas e nos livros de ensino, infelizmente. Porque lá está deturpado a vida de Jesus Cristo, a vida da nossa igreja, muita mentira. Existe algo que é para todas as coisas, causa do ser, da bondade, de qualquer perfeição a que chamamos Deus. Há uma ordem da natureza das coisas. Presta atenção aqui, jovens. Há uma ordem da natureza das coisas. O princípio é e sempre será Deus. Sempre será Deus. E também na ordem, a causa final dessas coisas também é Deus. O princípio é Deus, o final é Deus. O homem, sua natureza, sua realização suprema, felicidade, se encontra na contemplação, na concepção que busca as raízes da natureza humana. O homem tem por natureza buscar isso. Daí, pensa você, começou a contemplar. Contemplar é o que, gente? Contemplação é o que, os estudantes aí? Se raciocinar, sai alguma coisa. Não quero ouvir, vou parar e vou esperar. O que era contemplar? É admirar. Opa, saiu. A juventude não é fácil, deixa os jovens, Alda, fica quieto. O
que é contemplar, jovens? Olhar atentamente e considerar, alcançar aquilo, entender aquilo, compreender aquilo. Amém, igreja? É preciso buscar a raiz, é preciso contemplar, ficar. Se você fica observando, eu fiquei observando a galinha ciscar, né, com os pintinhos dela, são 3, 4, acho, né? 3 ou 4. Ela fica ali. Ela cisca assim, dá lugar para eles. Ela cisca assim, dá lugar para eles. Ela cisca assim, dá lugar para eles. Se você ficar contemplando aquilo, olhando atentamente, você vai aprender com a galinha, gente. Se você, né, esses dias, nesses mesmos dias que eu estava andando com o Davi, achamos um formigueiro. Eu falei, para e olha. E ele ficou. O que você está vendo, Davi? Contempla, filho. A mãe precisa levar os filhos à contemplação desde pequeno. Fazer raciocinar, formar a inteligência. Observar, brincar. Vai cair aquela benção. Se você cair, acontece isso. Fala a consequência, ensina. Que quando você vê uma criança escalando algo que você já sabe que se cair vai dar problema, vai quebrar um braço. A mãe tem que estar atenta para ensinar. O catecismo da educação tem uma frase assim: ai da mãe que se entrega a total leitura de literaturas, isso, aquilo e outras coisas, e deixa a mente do filho vagando o dia inteiro ao seu redor. Nós temos que ter consciência. Daí depois nós vamos, colher lá na frente. Ele não sabe por que a criança é rebelde, por que a criança não entende nada, por que a criança não crê em Deus. Nós não educamos para isso. Nós não educamos para isso.